Eu acho o trabalho do Diniz ruim até aqui. E ponto. É isso. Ah, mas o time não é bom. É verdade. O time tá longe de ser bom. Mas parte do trabalho dele é justamente tirar o melhor possível do pouco que ele tem. E ao meu ver, ele não tá conseguindo fazer isso não. Vamos comentar isso aqui. Olha só, gente. Em mais uma derrota pro Corinthians, a gente entra em campo dessa forma aqui. E se você reparar, não tem Verratti no time titular. Muita gente, eu incluso, estava pedindo a ausência do Verratti. Ele finalmente, o Diniz, cria coragem de tirar o argentino do time para colocar o David, para tentar ter mais mobilidade. Mas não adianta ter mobilidade se todo jogo você vai tomar 2, 3 gols. Hoje foi mais uma vez o caso disso. Enfim, ele tira o Verratti, coloca o David na zaga. A gente tem essa zaga maravilhosa, lembra muito o Real Madrid, o Liverpool, o Barcelona, que é Hugo Moura e Lucas Freitas. Baita zaga. E outro problema muito grande, a ausência do Paulo Henrique, lateral que tá na pré-lista da seleção, inclusive amanhã tem convocação. O Paulo Henrique com desconforto na coxa, e agora a gente sabe o que era indisposição, problema na coxa, ele não tá. E a gente tem Puma Rodrigues, que, cara, como lateral é um excelente ponta. Ah, mas e sendo lateral? Não, como lateral ele é excelente ponta. Também lateral não consegue ser. Enfim, o time esse aqui é um time completamente limitado, mas assim também, pô, você não joga nada, eu te culpo, você técnico. O que acontece? A gente tinha aqui alguns jogadores para estrear, é o caso do Andrés Gomes, colombiano, e a gente tem ainda mais para frente, vai ter o Robert Renan, zagueiro que, cara, sinceramente me alegra, que me gera expectativa, mas eu tenho que ficar muito esperto também, porque o João Vitor também me gerou, então calma lá, o Léo Pelé gerou que na época, meu Deus, enfim, tomara que o Robert Renan dê certo, porque o Vasco basicamente não tem defesa, não tem zagueiro principalmente, e aí chega o Robert Renan. A gente tentou o Nino, e aí tinha até saído notícias de que parece que ia rolar um Nino do Fluminense, pô, baita jogador, baita zagueiro, e aparentemente era tudo mentira. A gente realmente tentou, isso é verdade, mas conseguir não passou nem perto, até porque o Fluminense, ex-time dele, também tentou e não conseguiu. Então assim, não faria sentido ele vir pra cá, sendo que lá também tentou pelo mesmo valor. Cara, vamos ver o que acontece. O que eu vi falando é o seguinte, o Vasco tentou o Nino por 9 milhões de euros, e aí não rolou porque o Zenit, o time dele lá na Rússia, não liberou. E eu sei que futebol não é tão simples assim, mas se tinha 9 milhões para oferecer no Nino e ele não veio, continua tendo 9 milhões. Dá para oferecer em outra pessoa? Eu espero que sim. Eu sei que a coisa não é tão simples, mas espero que venha mais gente, até porque o Robert Renan, por mais que dê certo, ele não vai jogar em 16 posições diferentes, então tem que contratar. A gente tem uma questão aqui que já apareceu a escalação e você não viu no time titular nem no banco o Maurício Lemos. O Maurício, ele tá assim completamente descartado. Parabéns para quem contratou. Vamos lá, pessoal. O que a gente tem aqui? Vamos falar desse jogo. Mais uma derrota pro Corinthians. A gente termina um jogo em casa, com a torcida rival, com a torcida visitante, cantando São Januário, área de lazer. Força, Cu, cadê você? Parabéns a todo mundo que fez isso acontecer. Olha só, antes da gente falar de todo esse problemada que o Vasco arrumou, mais uma vez, a gente tá de fato afundando cada vez mais na briga contra o rebaixamento. Antes da gente falar isso, recado importante, a gente vai comentar do jogo. Pessoal, mas antes espera aí, porque é o seguinte, você aí por acaso tem o costume de usar algum Wi-Fi, internet de lugar público? Se sim, mano, tu tem que ficar ligado porque pode ser meio perigoso, tá ligado? Mas é exatamente pra isso que a Surfshark tá aqui. Usando o VPN da Surfshark, você pode ficar de boa porque vai estar protegido. E assim, muita gente nem sabe, mas com a Surfshark dá pra fazer muita coisa. Você pode, como eu falei, se proteger quando tiver que conectar em algum Wi-Fi de lugar público. Tem também o Surfshark One, que te avisa se você estiver sendo exposto em algum vazamento de dados. Assim, entre nós, eu acho que você não vai querer que isso aconteça com você, mas se por acaso acontecer, a Surfshark vai te avisar que tá acontecendo pra você ficar esperto. Mas assim, pra mim o melhor de tudo é a possibilidade de você poder mudar o endereço do seu IP pra caso você queira fazer alguma coisa. Quer assistir alguma série que ainda não chegou aqui no Brasil, mas tem lá fora? Você muda o endereço do seu IP e assiste a sua série de boa. Sei lá, derrubaram algum site aqui no Brasil e você quer continuar usando mesmo assim? Twitter. Dá pra usar via Surfshark também. Assim, não que eu tenha feito isso, entendeu? Enfim, acesse aí surfshark.com/JosãoVPN. Usa lá o meu cupom JosãoVPN pra você ter desconto, tá ligado? E lembrando que você assinando, você pode usar pelo celular, pelo computador, por tudo, saca? Eu mesmo demorei pra começar a usar VPN, porque basicamente eu tinha uma preguiça, mas teve uma época ano passado aí que, pô, não teve como, eu tive que recorrer pra parada. Talvez tenha sido quando o Twitter caiu. Mas se você, assim como eu, fica com preguiça porque, sei lá, talvez você não quer gastar muito dinheiro, fique em paz porque usando meu cupom JosãoVPN você tem muito desconto. Usando meu cupom você ganha 4 meses extra de Surfshark e se por acaso você não gostar da parada, você tem até 30 dias pra meio que testar e qualquer coisa eles devolvem o seu dinheiro ainda. Então é isso, para de dar mole, acesse aí surfshark.com/JosãoVPN, o link vai estar aqui na descrição e usa lá o meu cupom JosãoVPN e agora sim vamos voltar pro vídeo, demorou? Olha só, voltando aqui, assine aí o Surfshark pra você
você ter o seu computador, seu celular mais protegido do que a zaga do Vasco, o que não é muito difícil. Vamos lá, pessoal, a bola começou a rolar, o que a gente tem Coutinho tendo uma boa chance, ele chuta a bola e ela passa raspando a trave, a gente leva perigo, 12 minutos de jogo, o Vasco ficava com a bola, mas até aí zero novidade, o time do Diniz é assim. E aqui tem um detalhe, o Vasco ficava com a bola, números altos, posse de bola, mas aonde? Do meio para trás. Então assim, é bola no Léo Jardim, no Hugo pro Freitas, no Freitas pro Piton, do Piton pro... Só ali na zaga lateral. E aí, assim, cara, a gente tem Tietê, a gente tem Hugo, a gente tem Coutinho participando muito, pegando muito na bola, mas tudo principalmente do meio de campo para trás, o que não gera nada, até porque não dá para fazer gol daí. Então, assim, muita posse de bola. Aqui, a primeira chance que a gente criou, a bola passou realmente perto no chute do Coutinho, mas perto não é gol, não adianta nada, assim, não vai para frente. E aí, logo depois, o que acontece é o seguinte: gol deles, Maicon, olha só o que acontece aqui, recebe o completamente sozinho, cruza para completamente sozinho também o Maicon chutar e fazer o gol e sai aqui comemorando. E cara, tá muito na conta dessa galera aqui e também dos meio-campistas do Vasco. A gente tem Lucas Freitas, Hugo Moura e principalmente o Puma. Como é fraco o Puma como lateral. O Puma defendendo assim, é nulo. Eu fico de cara, sinceramente, como é que até agora, a essa altura da carreira, o Puma não virou de fato ponta? Porque, cara, ele não tem nenhum recurso defendendo. Ele ataca bem, ele faz uns golaços, hora ou outra, ele até que cruza relativamente bem, mas ele não defende. Assim, por que não virou? Não, o Puma não acontece. E aí, cara, se você pra ver, olha só, o lance do gol, isso aqui que me incomoda, ó, momento pausado, Bidu cruzando, primeiro que assim, se você for ver, eu odeio Hugo Moura e Lucas Freitas na zaga, mas, pra ser justo aqui, temos um jogador do Corinthians na área, Hugo, outro jogador do Corinthians, Freitas. Então a gente tá tudo encaixado aqui, cadê o Puma marcando aqui embaixo? Não tá. Cadê os volantes? 1, 2... Não tem, os volantes estão todo mundo para trás. É impressionante que no momento do gol o Vasco estava recuado, isso aqui não foi um contra-ataque sem mais nem menos, tava todo mundo do meio de campo para trás, mesmo assim, aqui completamente sozinho. E antes desse gol acontecer, tinha acabado de rolar outra jogada exatamente igual, onde o Bidu recebia sozinho, o Pumita permitiu que ele recebesse sozinho de novo. A gente tem o Diniz gritando muito com o Ryan, e é que assim, eu vou pesar bastante na do Diniz nesse caso aqui, mas pô, é complicado também quando, tipo assim, você toma um gol, aí tem que gritar com o Puma e tem que gritar mais ainda com o Ryan, porque se o Ryan não ajudar, o Puma não consegue marcar. Então a gente tem um jogador do setor de defesa que, pô, precisa de alguém do ataque ajudar ele, porque o jogador de defesa, todo mundo sabe que ele não sabe defender. Fica complicado. E além disso, cara, Jair e Tietê tocam bem na bola, fazem jogadas bonitas, mas cadê a marcação aqui? A gente tem dois caras entrando, não é nem só um, não é nem só o Maicon que fez o gol, a gente tem dois jogadores entrando completamente sozinho dentro da área. Parabéns aí pro Diniz que tá montando esse time também, que não consegue fazer uma linha direita de marcação. Enfim, depois o que a gente tem, o Hugo Souza fazendo uma baita de uma defesa no melhor lance do Vasco no primeiro tempo, se eu não me engano, um chute do Ryan, uma jogada meio do nada, não foi uma baita jogada construída, mas o Ryan consegue acertar um grande chute aqui, e o Hugo, que é também um grande goleiro, faz aqui a defesa, e isso já é o finalzinho do primeiro tempo, mas antes de acabar, deu tempo de aparecer mais problema, o Tietê machuca, e aqui, cara, o que acontece é o seguinte: primeiro, o Tietê, como você vê na foto, ele sai chorando, é torcer para não ser algo grave, se for mais problema pro Vasco. E outra questão, aqui eu começo a pesar na do Diniz, aqui começa o problema. O Tietê, meio campista, volante, machuca, ele tira o Tietê, obviamente por causa da lesão, e coloca o Verratti. A Josão, mas o Verratti entrou e fez gol de pênalti, tá ligado? Por que ele coloca o Verratti? O que acontece? A gente tem o Cauã Barros, que tava lá na América, emprestado, o Vasco vai buscar ele, porque tá precisando de jogador nessa função, e aí machuca talvez o natural, o que quase todo mundo faria seria colocar o Cauã Barros, ele coloca o Verratti. E aí o meio campo, que já estava esburacado, fica mais esburacado ainda porque ele colocou o Verratti. E aí ele coloca o Nuno ali de segundo volante. O que o Diniz está fazendo? E aí, igual eu falei, tá, é verdade que o time do Vasco não é mil maravilhas, está longe de ser, mas se você piorar o time, não vai rolar, assim, fica mais difícil ainda. Enfim, sai o Tietê, é torcer para não ser uma lesão grave, apesar de que parece que é, porque ele sai chorando, ninguém chora assim por lesão boba. E aí depois, aí sim, termina o primeiro tempo, 1 a 0 para os caras. Eu trago aqui os números, a gente tem 6 finalizações contra 8. Cara, das 6 finalizações do Vasco, só uma foi no gol, que foi aquela da defesa do Hugo. É bem verdade que
boa parte dos goleiros do Brasil talvez aceitassem aquele gol, talvez não conseguissem defender. O Hugo conseguiu, mas como eu falei, é uma jogada que surge do nada. Então nem é um caso de, pô, o Vasco fez uma puta jogada e infelizmente o goleiro pegou. Não, é um bumba meu banho, do nada sobrou ali, o Ryan chutou. Então assim, cara, a gente cria muito pouco. Em posse de bola, 57-43. Só que aquilo que eu falei com vocês, essa posse de bola, esses números são muito engordados lá atrás. É bola no Léo Jardim, zagueiro, lateral, meio-campista recuado. Volta no zagueiro, lateral, meio-campista recuado. Volta no zagueiro, lateral. Não adianta nada. O Vasco faz um primeiro tempo pavoroso, muito fraco mesmo. Teve, como eu falei, o chute do Ryan e tirando isso, não conseguiu criar nada. É assim, a gente fica tocando bola de lado pro lado, e não vai para frente e fica só nisso. No segundo tempo, o que a gente vai ter? A gente tem o pênalti, agora é com o Verratti em campo, o André Ramalho, ele taca a mão na bola e ele, dessa forma, ajuda a gente com o pênalti, o Verratti vai para cobrança, goleiro para um lado, bola pro outro, ele sai aqui para comemorar, faz, se eu não me engano, seu 23º gol, e assim, o Verratti tá perdoado por causa disso? Cara, nem sei se tem o que perdoar ele, tá ligado? Mas o Verratti, por causa desse gol de pênalti, merece voltar à titularidade? Eu também não sei se é por aí, não. O Andrés Gomes entra no finalzinho do jogo, o colombiano, novato, dá assistência pro Ryan e aparentemente é um bom jogador. Aparentemente. Não dá pra cravar se alguém é bom ou não com, sei lá, 20 minutos de jogo. Mas aqui o Verratti faz o gol dele, cara, facilmente poderia ter, sei lá, ter sido Coutinho a bater o pênalti. O que acontece aqui, eu acho que o que é de maior importância a gente observar é que o Vasco consegue o empate, é verdade, mas sem mérito. É muito mais demérito do Corinthians, do André Ramalho, que meteu a mão na bola sem mais nem menos, do que do Vasco. Então, assim, a gente passou, a verdade é essa, o jogo todo sem jogar bola. Então, empata aqui, o Verratti comemora, parabéns pra ele, é igual eu falei, pô, mais um gol. O Verratti é isso, ele faz gol, tá ligado? O Verratti é essa parada. Se o nosso pior jogador fosse o Verratti, o mundo seria outro. Mas, cara, não tem mérito. Então, em nenhum momento o Vasco começa a jogar bem. Semana passada, exatamente 7 dias atrás, a gente estava aqui comemorando aquele 6-0, mas já naquele vídeo eu falei, cara, isso não é o normal. Não é o normal. Aquilo ali foi o dia onde tudo deu certo pro Diniz e normalmente não é assim que acontece. Aqui a gente empata, só que aí logo depois do empate que a gente tem o Guinegão da base, 18 anos, fazendo gol. Vamos ver o gol aqui. E, cara, novamente, a defesa do Vasco, ela é ridícula. Enfim, o Garro recebe completamente sozinho, chuta, Léo Jardim defende uma bola difícil, Mateuzinho cruza na área e Guinegão faz o gol. E aqui sai comemorando, mostra o escudo do Corinthians. Cara, primeiro que assim, a gente tá tomando sacode do Corinthians. Como eu falei, a torcida dos caras tava cantando, provocando, gritando olé em pleno São Januário. Se você traz os números, a coisa fica muito feia mesmo. Eu trouxe aqui nos últimos 27 jogos de Vasco e Corinthians, a gente tem 16 vitórias pros caras, 16 vitórias pro Corinthians, 9 empates e 2 vitórias pro Vasco. Então, nos últimos 27 jogos, tem 2 vitórias pro Vasco. 2 vitórias, sendo que uma delas foi ano passado, aquela vitória de 2-0 com gol do Esforça. 2 vitórias em 27 jogos. Virou isso. O Vasco tem virado... O Vasco, eu não sei o que acontece, principalmente contra o Corinthians ali, normalmente são jogos difíceis. Agora é aquilo, cara, assim, vamos parar pra ver o lance de novo e vem aqui comigo passar raiva, porque olha só, o Garro, ele não começa jogando o jogo. Inclusive, essa é uma questão, tá? O Corinthians nem tava se importando tanto assim com essa partida. A bem da verdade é que o Corinthians tá priorizando a Copa do Brasil. O Corinthians entrou com time misto. Tinha ali boa parte do setor defensivo titular, mas do meio pra frente era um mistão, tanto é que o Guinegão tá jogando de titular. E aí, mesmo sendo um time misto, o Corinthians ganha o jogo, fora de casa. E aqui, quando o Garro entra, cara, é o Garro, é o melhor jogador dos caras, e essa que é a realidade. A gente já tinha tomado o gol com muita falha de marcação no primeiro tempo. No segundo tempo, o Garro, melhor jogador deles, recebe a bola, você tem o David marcando aqui, mas atrás dele, ninguém do Vasco, ninguém. E aí, quando ele recebe pra chutar, Garro com a bola, olha a distância da marcação. Cara, aí é aquilo. Obviamente, o jogador que tá lá, isso aqui não é videogame, o jogador tem a mente própria dele, ele se move ali de acordo com o que ele quiser e tal, mas na verdade também não é de acordo com o que ele quiser, porque era pra ter uma tática nessa merda e não tá tendo. Então assim, a gente tem um time completamente esburacado, uma defesa completamente horrorosa, e aí acontece o gol. Depois tem mais um, que é o do Gustavo Henrique, o Ryan desconta, e cara, vamos lá, o Vasco perde de 3-2, mais uma derrota dentro de casa, e o Diniz já merece ser demitido? O Diniz já vai ser demitido do Vasco? Eu acho que não, porque assim, eu acho
acho que a dirigência, primeiro que não tem grandes opções no mercado, porque o Vasco não tem muito dinheiro, diferente do Santos que acabou de trazer o Vojvoda, a gente provavelmente não tem essa grana. O Vojvoda lá é caro, mas o Santos trouxe. O Vasco no começo do ano tentou trazer o Renato Gaúcho e não conseguiu por motivos financeiros. Então, se não tem dinheiro pro Renato Gaúcho, a gente não tem dinheiro para esse calibre de treinador. Então, eu acho que o Diniz vai ser mantido. O Pedrinho gosta muito dele e eu acho que existe a esperança no resultado de jogadores que estão para chegar. Então, é o Andrés Gomes, que agora começa a jogar, é o Robert Renan, é o Paulo Henrique, que daqui a pouco volta. O Diniz, eu acho que não cai ainda, porque existe essa esperança de não tá ruim, é verdade, mas vai melhorar. Agora, tem que melhorar. E tem que melhorar rápido, porque o Vasco está afundando cada vez mais. Ainda não tá na zona, ainda. Então, assim, eu acho que ele não cai agora, eu acho que ele não é demitido, e eu falei eu acho, porque eu tô gravando isso aqui logo depois do jogo terminar, e eu posso estar enganado, daqui a pouco sai a notícia, mas eu acho que não. Eu acho que ele não cai, porque existe essa expectativa de melhora. Agora, e o Vasco? Se o Diniz não cai agora, o Vasco vai cair esse ano? O Vasco vai ser rebaixado para a Série B? Cara, eu acho que assim, o que a gente tem que torcer é para, como eu falei, melhorar o time com essas contratações que estão para chegar. Esse time de agora, eu acho que não tem condição de se manter na Série A. O time do Vasco de agora é muito fraco. É muito fraco mesmo. O Vasco tem uma questão que, assim, talvez esse seja o maior dos problemas. A gente toma muito gol. E não é nenhuma questão de tomar muito gol, tipo assim, a gente toma muito goleada. A gente toma gol em quase que todos os jogos. Eu até fui atrás pra saber aqui, tirando o 6-0 com o Santos, nos últimos 9 jogos de Brasileirão, a gente tomou gol em todos os 9 jogos. Então, assim, fica difícil de você pontuar quando quase todo jogo você toma 1, 2, 3. Fica complicado. E o Vasco, esse time, ele toma muito gol. O que eu acho que dá pra gente pensar aqui, o que eu acho que dá pra gente torcer? É torcer para o time de fato melhorar quando chegar esses reforços, e tem que chegar reforço bom e rápido, e torcer também, que aqui é uma parada de pensamento de time pequeno, mas infelizmente é a realidade da gente para esse ano, torcer pra galera que tá aqui na briga ser pior do que a gente. Então é Vitória, Juventude e o Santos que perde mais um jogo. Cara, infelizmente a realidade é essa, é torcer pra gente não ser tão incompetente quanto os outros. Era pra estar assim? Não era, mas é isso. Pessoal, assim, lamentável, tá ligado? Além do placar, que o placar, se você for ver, nem é tão ruim, porque foi 3-2, não foi uma goleada, mas além do placar, é a forma como joga. O Vasco, assim, o primeiro gol é pênalti achado porque o cara meteu a mão, o segundo gol, o Félix Torres lá jogou igual o Pumita, não marcou ninguém, e aí o Vasco aproveitou ali um lateral. O Vasco não jogou bola. O Vasco não jogou bola. Olhando o futebol, é horroroso. Ah, mas e o 6-0? Todo mundo sabia que era um ponto fora da curva e que o Santos também é bem complicado, tá ligado? O Santos também é bem fraco. Mas é isso. É isso que tem pra hoje. Gente, assim, a gente tá com quantos pontos exatamente? Até voltar aqui. Estamos com 19 pontos. Com 45, o time não cai. Vamos abrir a contagem. É isso, e se você quiser ver eu comentando sobre os outros times aqui do Brasil, amanhã tô ao vivo na Kik, 18 horas, caça lá meu nome na Kik. Nós estamos juntos, é isso, acabou a paciência.